Olá, torcedor Coxa Branca, seja muito bem-vindo a mais uma edição da TV Coxanautas. E a edição de hoje é especial. Eu tenho aqui na minha frente um dos componentes do melhor sistema defensivo da Série B até aqui, com apenas 6 gols sofridos em 11 partidas. Se tem algo que vem dando muito certo no Coritiba até aqui, é o seu sistema defensivo. E para falar sobre isso, eu tenho aqui na minha frente o zagueirão Michael, conhecido como God of Zaga. Esse apelido a gente vai falar sobre isso depois. Michael, seja muito bem-vindo ao Coxanautas. É um prazer para a gente te receber aqui. Primeiramente, parabenizá-los pelo 29 anos de Coxanautas, né? 29 anos. Já tem muito tempo já, parabenizá-los. É sinal que vocês têm feito um bom trabalho ao longo dos anos, parabenizá-los. Para nós é sempre uma satisfação imensa estar participando de canais assim que vem para acrescentar, né? Que vem para ajudar. Então, assim, é uma satisfação enorme estar aqui hoje. Que legal. Eu gosto de dizer sempre que o nosso objetivo, como coxas brancas que somos, é ajudar o clube. Óbvio que a gente faz as nossas cobranças, isso tem que ser feito realmente, mas sempre pensando no bem do Coritiba. E eu queria começar esse bate-papo contigo querendo saber quem é o zagueiro Maicon e quais os desafios que te trouxeram ao Coritiba. Cara, o zagueiro Mike é uma pessoa da onde veio de uma situação muito delicada na infância, uma pessoa onde morou numa cidade onde tem 15 mil habitantes. Era muito improvável eu chegar onde eu cheguei, mas graças a Deus, com muita fé, muita persistência, consegui chegar em todos os objetivos a quais eu almejei durante a minha carreira, eu consegui. Eu costumo dizer que Deus ele deu muito mais do que aquele que eu pedi, graças a Deus, mas teve muita batalha, muitas dificuldades, mas também teve muitas vitórias. E é com enorme prazer estar representando um clube tão grande como o Curitiba. Eu tive a oportunidade de jogar uma Copa do Brasil contra o Curitiba, Santos e Curitiba aqui. Eu vi a potência que é o Curitiba, a torcida, o time naquela altura. Então, assim, para mim é um enorme prazer, um enorme orgulho de representar. Assim que eu recebi o convite do Curitiba, eu lembro perfeitamente quando o pessoal do Curitiba entrou em contato comigo, falei com minha esposa, não pensei 2 vezes e aceitei sim o desafio. Tinha mais um ano de contrato no Vasco, minha família estava muito feliz, os meus filhos estavam muito felizes na escola, mas a gente sabe quão grande é o Curitiba e quão grande é a torcida do Curitiba, e eu não poderia deixar de aceitar esse desafio, um desafio muito grande. A gente sabe que o nosso objetivo e nosso desafio durante a temporada é muito grande, mas eu não poderia deixar essa oportunidade de escapar para o meu currículo também. Isso é importante. Esse jogo, acho que você fala, foi aquele que o João Paulo fez inúmeras. Qual foi a reação de vocês no vestiário? Ficou barato pra gente? Cara, eu vou ser bem sincero. Aquele jogo lá, o Curitiba poderia ter saído já classificado, mas quando a gente saiu com o resultado daquela maneira, a gente sabia que na Vila Belmiro a gente ia dar a volta por cima. Mas assim, foi um jogo mesmo, eu acho que é muito difícil recordar um massacre igual foi um massacre, cara. O João Paulo estava numa noite iluminada. Foi algo surreal aquela partida lá. Então, assim, ali eu vi principalmente a torcida, o apoio da torcida, o quão importante eles são. Então, assim, esse ano tem sido muito importante. Eu acredito que ao decorrer da competição eles vão ser cada vez mais importantes para que no final a gente consiga o nosso objetivo. Você tem percebido, você tocou num assunto legal, né? A força da torcida do Coritiba. Realmente é conhecida por ser uma torcida muito participativa, muito fiel. Você tem sentido isso como jogador do Coritiba? O que representa aquele final dos jogos onde os jogadores vão ali para a torcida? Cara, ali é um momento de agradecer e de gratidão pelo apoio da torcida, né? A torcida tem nos apoiado do início ao fim. Em todos os jogos a gente pode falar principalmente em Criciúma, o apoio da torcida. A torcida compareceu em peso em Criciúma e eles são muito importantes para nós. Se a gente conseguir trazer eles para perto de nós, acho que essa mistura entre a torcida e os jogadores estiver muito ligado e muito unido vai fazer muita diferença durante a competição. E faz. Teve no ano que o Coritiba ele disputou a Série B sob o comando do René Simões, o René conseguiu criar uma simbiose do elenco com o torcedor. E ele falou muito sobre isso, tanto que chegou a escrever um livro. Realmente, a gente tem começado a perceber que isso tem acontecido. Óbvio que depende de vocês. Claro. Vou te falar uma coisa, esse empate contra o Botafogo frustrou todo mundo, e acredito que vocês também, porque
o Coritiba ele tem que se impor, né? O Coritiba é um clube grande. Na Série B, o Coritiba é um dos clubes grandes. É um clube que, sob o prognóstico de qualquer jornalista, ele entra como um dos favoritos. Agora, para que isso aconteça, o Coritiba tem que demonstrar que é grande dentro de campo também. E uma das coisas que o torcedor vem reclamando muito, principalmente nas redes sociais, é essa forma do Coritiba jogar. O que você pensa sobre isso? Você, como um atleta da equipe, hoje como titular do Coritiba, esse estilo de jogo do Coritiba meio pragmático, você acha que é esse estilo que vai levar o Coritiba para a Série A? Você referiu o jogo do Botafogo, foi um jogo que a gente ficou bastante chateado pelo empate, mas acredito também que somar pontos, principalmente fora de casa na Série B, é muito importante. Se a gente parar para analisar, o goleiro deles foi o melhor jogador em campo, fez algumas defesas, a gente poderia ter ganhado o jogo. Acho que se tivesse que ter um vencedor, tinha que ser o Coritiba naquele momento. Eu acho que a equipe do Botafogo causou uma ou outra oportunidade de gol, acho que uma infelicidade, um passe que nós erramos no sistema defensivo, causou uma oportunidade deles fazerem um gol e não fizeram, graças a Deus. Mas a equipe se portou bem. É claro que quando você não tem um resultado positivo, começa a aparecer muitas coisas. Se nós pararmos para analisar, o ano passado, principalmente, o Coritiba, se eu não me engano, ele tomou quase 50% de gols de bola parada. Então, essa foi uma das situações a quais a gente corrigiu bastante durante essa temporada. O torcedor é como nós. O torcedor cobra resultado. Então, às vezes, quando tem resultados, se ganha de 1 ou 2, isso não faz tanta diferença, porque o resultado que vai dizer aonde nós vamos chegar e o que o torcedor está satisfeito ou não, o jogador também em si. Mas acredito que a equipe está muito bem. Quando a gente fala de uma equipe menos vazada do campeonato, nós não se referimos somente aos jogadores defensivos, mas sim o ataque também, que tem nos ajudado bastante. É claro que muitas das vezes a gente torce também, a gente quer que a bola entre mais vezes no nosso gol adversário. A gente tem trabalhado para isso, a gente sabe que a gente precisa melhorar muito para que mais ocasiões aconteçam durante a partida, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que primeiramente principalmente consolidar defensivamente, e eu acho que depois as demais coisas durante a partida vai começar a acontecer. E você vê o Coritiba hoje defensivamente bem consolidado, assim? Você acha que isso vem sendo o ponto alto da equipe até aqui? Cara, eu acho que sim, mas não, como eu referi, não somente da parte defensiva, mas de um contexto geral. Eu acho que todos os jogadores têm contribuído para que o Coritiba sofra menos gols durante a competição. E aí eu acho que automaticamente a gente vai cada jogo mais, vai evoluindo, a gente sabe o que a gente precisa melhorar. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. A gente teve alguns jogos que nós, por exemplo, a gente pega o Remo, onde nós massacramos o Remo. Isso, a gente tem que ser realista, a gente jogou muito melhor do que o Remo. Numa infelicidade de uma bola só, o Remo fez um gol e saiu vitorioso, segurou o resultado no segundo tempo inteiro. Mas eu acho que a equipe do Coritiba, no geral, tá positivamente bem, assim. Eu acho que pode melhorar, deve melhorar, com certeza. Mas eu acredito que a gente está num bom caminho. Se vê margem ainda para a evolução da equipe? Você acha que a equipe tem muito a evoluir ainda? Com certeza. Eu acho que a equipe tem muito para evoluir. Acho que as contratações que nós fizemos, as últimas 3 contratações foram contratações pontuais, a qual vai nos acrescentar bastante. Eu acredito que daqui para frente, eu acho que o Coritiba tem muito para evoluir e vai evoluir. Você acha que o time subiu um pouquinho, o elenco subiu um pouquinho de qualidade com essas contratações da janela? Cara, eu acho que não somente sobe o nível de qualidade, mas também sobe o nível de competitividade dentro do elenco. Eu acho que o elenco precisa de pessoas a quais competem com os outros para saber quem que deve jogar, né? Eu acho que a nossa disputa por uma vaga internamente também faz muita diferença durante a partida, durante os treinos. Eu acho que isso aí, os jogadores que vieram e os jogadores que já estão, eu acho que todos ali vieram para somar, e eu acredito que vai fazer muito bem para o Coritiba. Isso é uma coisa que todo treinador fala, né? Que quando você contrata reforços, não é somente para o dia do jogo, para elevar o nível de competitividade durante a semana. O quão isso é importante na formação de uma equipe, Michael? Cara, é muito importante. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que entender o papel e aquilo que o professor nos pede, né? E depois os jogadores que ali estão. Acho que todos estão cientes daquilo que nós devemos fazer. Então, os jogadores que chegaram, principalmente o Cleison, o Yuri e o Jaci, eu acho que são jogadores que têm também experiência já na Série B. São jogadores que têm bastante potencial. Eu acredito que esses principais jogadores também têm muito a acrescentar, e eu acho que
eles vão contribuir muito para que nós conseguimos nosso objetivo durante a temporada. Você é um cara, isso que você falou de experiência na Série B, né? Você é um cara que já disputou Champions League, já, né, disputou Liga da Europa, já foi várias vezes campeão português, tem uma carreira muito vitoriosa, por exemplo, no Futebol Clube do Porto. Qual a motivação que te trouxe pro Coritiba e disputar a Série B, Marco? Cara, o desafio. Acho que o desafio é como você referiu. Graças a Deus eu tive uma carreira muito vitoriosa por onde eu passei. Fui campeão no Porto, fui campeão no Galatasaray, consegui ser campeão no Al Nassr também. Mas o desafio do Coritiba em conseguir o acesso esse ano é um desafio imenso, é um desafio muito grande. E deixar o meu nome escrito na história do Coritiba, né? É porque nós, brasileiros, temos muita mania de viver muito no passado, falar muito do que já aconteceu, né? Mas eu quero escrever minha história no presente, que é o hoje. Eu acredito que eu tenho muito para contribuir, não só eu, como todo o elenco tem muito para contribuir. Eu tenho certeza que a gente está num rumo muito, muito bom para que a gente consiga o nosso objetivo durante a temporada. Que assim seja, para a gente poder comemorar no final do ano. Se não me engano, no final do ano passado, o Josué, que jogou contigo no Porto, inclusive, né? Ele falou sobre a pressão de jogar no Coritiba, né? Que existe uma pressão muito grande, até pelo clube que o Coritiba é, pelas cobranças da torcida. Você, como eu falei, tem passagens pelo futebol europeu, por grandes clubes do futebol brasileiro. Como que você enxerga essa pressão no Coritiba hoje? Você vê isso como algo forte mesmo ou para você é tranquilo? Cara, eu acho que todo jogador de futebol ele tem que saber lidar com a pressão. E a partir do momento que você joga numa equipe tão grande como o Coritiba, você tem que saber lidar com a pressão. A pressão faz parte do trabalho. É como a gente falou, todo momento vai ter pressão, a gente tem que estar acostumado com a pressão. O Coritiba é um clube muito grande, queria ter subido o ano passado, não conseguiu o acesso. E conforme vai aumentando o tempo na segunda divisão, vai aumentando ainda mais a pressão, o torcedor quer o acesso, o jogador quer o acesso, mas isso daí faz parte do trabalho, faz parte do dia a dia, a gente sabe lidar muito bem. Eu acredito que esse ano vai ser um ano de muita vitória. Que assim seja. A gente sempre cobra muito, porque o Coritiba não é um clube de segunda divisão. Né? Até pela cidade de Coritiba, pela força da torcida do Coritiba. E quando você vê torcedor do Coritiba cobrando, você sempre olha pelo lado do que o torcedor quer o melhor do seu clube, sempre. Né? Às vezes a gente se irrita com a morosidade da equipe em algumas situações. É óbvio que nós somos torcedores. Ninguém aqui é um profissional da bola ou está lá acompanhando os treinamentos no dia a dia para saber a tática do Moser, o estilo de jogo que ele quer para a sua equipe. Mas eu só... a única... Assim, seria até um recado que eu gostaria de passar para você como torcedor do Coritiba. Que vocês tenham a noção e a consciência de que vocês estão em um time grande. Que o Coritiba, ele passa por momentos ruins ao longo dos anos, administrações ruins, presidentes ruins e tudo mais, mas que é um clube grande, é um clube que já foi campeão brasileiro e você teve a oportunidade, jogando contra, perceber a força da torcida do Coritiba. Agora você imagine, tendo essa torcida do lado, aonde esse time pode ir, né? Não tenho dúvida que, como eu referi, eu estava no Vasco, tinha mais um ano de contrato. Quando eu recebi o convite do Coritiba, não hesitei em aceitar o desafio. Sei da grandeza do clube, sei da história do clube, sei quão grande é a torcida do Coxa. Eu tenho certeza que a gente tem muito para dar esse ano e a gente vai conseguir todos os nossos objetivos. Ter ela do lado, meu amigo, é muito melhor do que não tê-la. Uma coisa que eu tenho curiosidade, saber de um jogador que vem para o Coritiba, hoje na coletiva do Yuri Castilho, por exemplo, ele fala do projeto grandioso do clube. Todo jogador que o Coritiba contrata hoje, ele fala que foi seduzido pelo projeto. Você também foi seduzido? E qual é esse grande projeto que falam, Michael? Cara, eu fui seduzido pelo desafio de conseguir o acesso com o Coritiba, né? Esse é o nosso principal objetivo durante a temporada. É claro que automaticamente as demais coisas vão acontecendo durante o tempo, mas o nosso principal objetivo é subir o Coritiba. Eu acho que só de você trabalhar para ter o acesso, saber da dimensão e quão grande é o clube, eu acho que isso aí é uma das motivações muito boas que nós temos no dia a dia. E eu acho que nós temos que dar o nosso melhor, eu tenho que dar o meu melhor todo dia,
para que a gente consiga o objetivo, para que a gente possa representar uma equipe tão grande quanto o Curitiba na primeira divisão ano que vem. Mas nós estamos cientes, não é só apenas sobre o que vai vir, mas sobre, sabe, conseguir o nosso objetivo durante a temporada. A gente já tem a noção e nós sabemos que o Curitiba é grande. Nós tivemos aqui um dos maiores camisa 10 da história do futebol, que é o Alex, né? Sim. Isso aí, quando o Alex voltou para o Curitiba, eu lembro que eu tava assistindo ele voltando, a volta do Alex. Ele sabe, ele viveu aqui, ele quis voltar para representar o Coxa novamente, porque ele sabia do tamanho do Curitiba. E nós também temos a consciência disso. Então, eu acho que a gente tem tudo para fazer uma grande história esse ano aqui com o Curitiba e trazer esse gigante de novo para a primeira divisão. É isso que todo torcedor do Curitiba espera. Eu tenho certeza que vocês internamente também. Você trabalhou, o Curitiba acho que é o teu segundo clube administrado por SAF. Quando você jogou no Vasco já era SAF também, né? No Curitiba, e isso é uma curiosidade minha, o principal investidor ele administra de longe. Ele não está no vestiário, no dia a dia, nos treinamentos, nos jogos, mais próximos aos atletas. Como que o jogador lida com isso no dia a dia? Não passa a impressão de que o clube está abandonado, de que o clube está sem o seu dono, né? O Bruno, o Lucas, eles têm representado a SAF, eles têm estado no dia a dia com a gente ali, têm estado presente. É claro que eu acredito que muitos torcedores vêm um pouco chateados do que aconteceu o ano passado, de não ter subido, não ter conseguido o acesso. Mas a SAF se mostra presente no nosso dia a dia, nas viagens, quando nós viajamos, eles nos acompanham durante a viagem. É focar no que é principal, que é o acesso. Esse é o nosso principal objetivo. O torcedor precisa também ser um pouco compreensivo, nos ajudar, porque eu acho que quanto mais apoiar, melhor vai ser para o time, vai ser para os jogadores, vai ser para a SAF, vai ser para... Eu acho que no final todos nós ganhamos, não somente o torcedor como jogador e a SAF. Eu acho que, no geral, todos nós vamos sair vitoriosos. Você tocou num ponto importante, né? Que é o principal objetivo do Coritiba, o acesso à Série A. A gente sabe que permanecer mais uma temporada na segunda divisão, ele é muito ruim, não só sob o ponto de vista financeiro, mas como da autoestima do torcedor do Coritiba também. E essa autoestima do torcedor Coxa Branca, ela já foi judiada esse ano, com as duas eliminações, principalmente aquela da Copa do Brasil, Maicon, que frustraram o torcedor do Coritiba e fizeram muitos desacreditar na equipe, né? Muitos queriam a saída de vários jogadores, a demissão do Mozart. Como que vocês lidaram com essas eliminações, Maicon? Cara, foi um momento muito difícil, foi um momento muito frustrante para nós, jogadores, para nós, acho que acredito também que para a comissão técnica, para a SAF, para todos ali que estão presente no dia a dia do clube, os torcedores, principalmente aqueles a qual nos têm apoiado. Foi um momento muito difícil, a gente não esperava ser eliminado no Paranaense precocemente, a gente não esperava ser eliminado da Copa do Brasil precocemente. A gente sabe de total da nossa responsabilidade e o que nós fizemos para que isso acontecesse. Não era o que nós queríamos, mas aconteceu. Mas a equipe também se mostrou muito forte mentalmente e muito unida depois das eliminações, para nosso principal objetivo, que é o brasileiro e é o acesso para a primeira divisão. São coisas que já passaram, machucam, mas a gente tem que deixar para trás, né? Porque são coisas que não vão voltar mais. Então, assim, a gente ficar remoendo e ficar lembrando de algo que já passou vai só trazer memórias ruins para nós. E eu acho que nesse momento nós temos que pensar no que está por vir. No dia a dia, trabalhar, nós sabemos do nosso objetivo, nós sabemos aquilo que nós temos que fazer durante os treinamentos, durante os jogos. Então, assim, ficamos chateados, ficamos frustrados, mas são coisas que acontecem no futebol, não deveria acontecer, nós sabemos que não deveríamos acontecer, nós estamos cientes disso, ficamos muito, muito chateados, foram semanas, assim, de muita tristeza, muita frustração, principalmente entendendo o lado do torcedor, porque também, nós também, jogadores, também nós não queríamos ter passado por aquela situação, poderíamos ter dado um pouco melhor, lógico que poderíamos. Muitas coisas poderiam ser feitas e mudado algumas coisas. Mas infelizmente aconteceu. Eu acho que a equipe também depois disso se mostrou muito disponível em querer mudar. A equipe se cobrou bastante. A equipe tem se mostrado muito forte mentalmente. Eu acredito que durante a competição do nosso principal objetivo, que é o acesso, a gente tem estado muito bem. Acho que a gente tem tudo para conseguir nosso objetivo. Esse elenco do Coritiba que você trabalha hoje, você enxerga ele como um elenco fechado, um elenco
comprometido nessa causa? Cara, eu sou uma das pessoas ali que eu mais tento trazer a união durante o grupo, né? Você é um dos líderes desse grupo. Eu sou uma das pessoas a quais eu tento trazer a família, não somente os atletas, mas a família em si. Eu sou cristão, né? Eu tenho a célula em casa e a célula a qual a gente fala de Deus, a gente fala do amor, a gente fala de Jesus. Eu procuro convidar só as pessoas que trabalham no Curitiba, de cozinheiro ao massagista, a jogadores, pessoas que estão diariamente no nosso cotidiano ali no dia a dia. Para que a nossa união não seja apenas dentro do campo, mas também fora do campo. Para que nós possamos entender quem são os jogadores e a família do jogador, entender sobre todos os jogadores, não somente o atleta, mas como o ser humano, como a família, como o que a pessoa precisa, o que os atletas precisam, o que o cozinheiro, o que o massagista, o que o pessoal da assessoria. Então, assim, eu sou uma das pessoas que eu tento trazer uma conexão muito forte em termos de família para que a gente consiga o nosso objetivo durante a temporada. Isso aí é até uma curiosidade minha, porque um elenco de um clube, ele não é feito só de cristão, né? Ele tem o cara da Umbanda, ele tem o católico, enfim, ele tem de todas as religiões. Até que isso é respeitado entre o grupo? Cada um fica na sua? Como que funciona isso? Com certeza. Eu acho que O cara que não participa da célula leva numa boa. Quando nós fazemos a célula e quando nós falamos do amor de Jesus, nós não denominamos religião. Nós vamos falar do amor de Cristo. Então, se a pessoa é espírita, ela é convidada. Se a pessoa é da Umbanda, ela é convidada. Se a pessoa é crente, ela é convidada. Ali nós não fazemos assim, só vai cristão, nós não fazemos distinção. Então, todas as pessoas são convidadas. Eu costumo mandar o convite para todas as pessoas no grupo de atletas, principalmente. Então, todas as pessoas são bem-vindas. Então, assim, cada um acredita naquilo que faz bem. Eu tenho a minha crença, eu acredito naquilo isso é importante. que eu sirvo, então a gente tem que respeitar o próximo. Então ali o respeito é muito grande durante toda a equipe. Então, assim, não tem o porquê denominar religiões, a gente tem que respeitar o próximo. É isso aí. Uma curiosidade que eu tenho, você jogou com o Josué no Porto, né? Qual a importância dele hoje no Coritiba, não só nos jogos, como também no dia a dia do elenco? Ele que é visto como uma referência técnica dessa equipe, né? Ele, na minha opinião, ele não é só visto como referência técnica da equipe, mas eu acho que da Série B. Eu acho que não tem um camisa 10 na Série B como ele. A visão de jogo que ele tem, a personalidade que ele tem. É uma pessoa também muito competitiva durante os jogos, durante o treinamento. Uma pessoa que já sabe o que é vencer, já sabe o que é ser campeão, uma pessoa vitoriosa. É um Curitiba, é um português, né? Eu costumo brincar que ele é meu português favorito. Ele fala, mas você só conhece um português. E é uma pessoa pessoa muito competitiva, é um amigo que eu tenho de longa data, é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo e é uma pessoa que nos acrescenta muito o dia a dia, não só tecnicamente, mas como pessoa durante todo o dia a dia no clube ali. Aliás, falando em português, você trabalhou, né, com vários técnicos badalados do futebol mundial. André Vilas-Boas, o Juan Lopetegui e alguns outros mais conhecidos do futebol brasileiro, como o Vitor Pereira, Luiz Castro, o Gesualdo Ferreira. Como que você enxerga essa onda de treinadores portugueses no futebol brasileiro hoje? Cara, eu acho são diferenciados mesmo, Marco? O resultado em si fala, né? Fala por si, né? Eu acho que a partir do momento, independentemente se é português, se é brasileiro, se é francês, eu acho que o futebol é feito de resultado. Então, são treinadores bastante experientes, treinadores que durante a carreira teve muito sucesso. A gente pega, por exemplo, o Abel Ferreira no Palmeiras, é um português que ele, o técnico Jesus, foi um dos treinadores que mais tiveram sucesso durante o futebol brasileiro. Então, assim, eu acho que o resultado ajuda muito. São pessoas com bastante trabalho, são pessoas bastante corretas. O português é uma pessoa muito centrada como os brasileiros, mas o português em si é uma pessoa muito decidida naquilo que faz. Eu me dei muito bem com os treinadores portugueses e também me dei muito bem com os treinadores brasileiros. Você foi cedo para Portugal, né? Já com 19 anos, 19 anos para Portugal. 19 anos. E aí tua formação toda praticamente foi em Portugal, né? Cara, eu fiquei 1 ano no Nacional da Ilha da Madeira, depois eu tive 7 anos no Porto, onde ganhei 10 títulos, né? Ganhei a Liga Europa também com a equipe do Porto. Foi momentos maravilhosos que eu tive, que eu me recordo todos os dias. É como eu me referi, são momentos que ficaram... Foi o ponto alto na tua carreira? Foi o ponto alto, eu acho que foi um dos clubes que eu mais jogos fiz, né? Eu fiz 226 jogos na equipe do Porto e foi um momento muito marcante para mim.
Você jogou também no Galatasaray, né? Da Turquia, onde pôde provavelmente ver a idolatria que os turcos têm pelo Alex, né? Que é uma coisa absurda. E também no futebol da Arábia Saudita, né? E qual é a diferença para você em termos de cultura que te chamou mais atenção nessas tuas experiências? Cara, Portugal, né? O que facilita muito é a língua. Eu adorei o país, amo o português. Turquia também é um pessoal muito receptivo. Você vê quando o Alex vai para lá, você vê a receptividade que ele tem, não só pelo o atleta que foi, mas pelo amor que o torcedor turco tem pelo futebol. É muito parecido com o brasileiro. Sim. A Arábia Saudita também é a mesma coisa. Eles têm muito respeito pela pessoa, pelo jogador brasileiro. Foi lugares onde eu fui muito feliz, lugares onde eu tive a oportunidade de passar, lugares que marcaram muito na minha história. Deixa eu acrescentar. A primeira Série B que você está jogando agora pelo Coritiba ou já tinha jogado Série B? É a primeira Série B. E o que você tem achado? Qual é a grande diferença, por exemplo, da Série B para a Série A? Cara, a diferença, no meu ponto de vista, é o nível técnico, né? Não que a Série B seja muito inferior ao nível técnico de uma Série A, mas a gente acaba... Na Série A você acaba tendo jogadores muito mais renomados, jogadores de seleções e tudo. O nível é um pouco mais elevado, com certeza, senão não seria uma Série A e Série B. E a gente quer que o ano que vem o Curitiba esteja nesse escalão da Série A, porque o Curitiba é um time grande, eu acho que é um time que tem muito potencial para o ano que vem estar nesse escalão da Série A. O que a gente espera só, isso é uma coisa, que o Curitiba suba, mas que se consolide lá na Série A, porque também não adianta subir e descer. É esse o grande objetivo, né? O nosso grande objetivo é subir e se consolidar na primeira divisão. Você tem contrato até? Eu tenho até o final do ano. Esse ano? Esse ano. Pretende continuar no Coritiba? Cara, eu gostei muito da cidade, gostei muito do clube, tenho que fazer muito para merecer a oportunidade de permanecer no clube, tenho trabalhado bastante, eu acredito que no final tudo vai dar certo. Você se vê jogando até quantos anos? Cara, eu me preparo mais muito. Quanto tempo? Eu me preparo muito, me cuido muito. Eu não digo tempo, mas assim, mais uns 2 anos eu consigo jogar em alto nível. Eu tenho certeza, porque assim, eu me cuido muito, me preparo muito, alimentação, sono, treino muito na parte física também. Eu acredito que eu ainda consigo dar um bom resultado durante entre 2 anos. Uma das características, acho que isso ficou muito evidente nesse jogo contra o Botafogo, foi tua qualidade na saída de bola. Isso é uma coisa treinada dia a dia? Como que você lida com isso? Cara, eu sempre gostei de jogar com a bola no pé, né? A gente sempre gostou, apesar que eu acho que um dos meus pontos fortes é o jogo aéreo, principalmente defensivamente. Mas quando a gente tem oportunidade, a gente sempre tenta jogar e fica fácil, né? Porque jogando perto de atletas que têm qualidade, fica mais fácil jogar. Pessoas onde se mostram presente, dá opção de passe. Eu acho que o principal não é apenas um jogador saber jogar, mas ter opções de passe para que possa exercer a qualidade técnica durante uma partida. E os jogadores que aqui estão jogando ao meu lado também têm dado opções, então facilita um pouco a maneira de jogar. Você falou da questão defensiva. O torcedor quer ver os zagueiros fazendo gol, cara. Tá devagar isso ainda no Coritiba. Não, mas faltando gol de zagueiro mas aí. Mas na hora certa vai sair, eu tenho certeza que na hora certa vai sair. O Coritiba teve zagueiros, artilheiros, Emerson, Pereira, você deve conhecer, jogou no Santos muito tempo. Zambiase eram jogadores que faziam muitos gols de cabeça. E o Coritiba tem zagueiros altos, como é o teu caso, o próprio Guilherme Aquino, acho que tem mais de 1,90 m também. Tá na hora de fazer gol de cabeça também. Com certeza. A gente tem trabalhado para isso. Acho que no momento certo as oportunidades vão acontecer e a gente vai colocar a bola na rede. Até porque num torneio equilibrado, como a gente tem visto essa Série B, né, o gol de bola parada ele faz muita diferença. Isso é um fator que a gente não vê o Coritiba tomando gols de bola parada, o que é muito importante. Isso vem sendo treinado muito. Como eu referi, o ano passado o Coritiba teve, acho que se eu não me engano, quase 50% de gols sofridos em bola paradas. Então, esse ano foi uma das principais funções a quais nós trabalhamos muito. Não somente os zagueiros, como eu referi, mas todo o sistema defensivo e ofensivo também, que tem nos ajudado bastante. E a gente tem visto resultados. Você não vê... O Coritiba, se eu não me engano, não tomou nenhum gol de bola parada numa Série B até o momento. Não lembro, realmente. Então a gente tem se consolidado muito, a gente tem trabalhado muito no sistema defensivo e agora a gente precisa trabalhar um pouco mais no sistema ofensivo para que a gente possa contribuir. Para que os gols saiam também, Com certeza. E quais adversários que você enxerga hoje como os principais candidatos aí ao lado do Coritiba ao acesso, Michael?
Cara, pelo que você tem visto dessa Série B, assim. eu não digo adversário. Eu acho que a gente não tem que olhar para o adversário em si. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso objetivo. Nós não dependemos do adversário, nós dependemos de nós. Então acho que a gente tem que olhar para nós. A gente sabe o que a gente tem que fazer durante a competição. É deixar o adversário de lado. É a mesma coisa de perguntar quem que é o melhor. O melhor é sempre o próximo. É sempre o próximo. Então a gente tem que pensar no próximo adversário, no próximo. E um passo de cada vez, não querer dar um passo maior do que a perna para que a gente não tropece. E eu acredito que o Curitiba tem tudo para conseguir o objetivo durante a temporada. Mesmo você falando melhor é sempre o próximo, daqui 3 rodadas você vai estar disputando um Atletiba. Já está pensando nisso? Qual a expectativa? É o grande clássico. Para nós é muito importante. Para o torcedor do Curitiba é um jogo diferente. Cara, com certeza, é um clássico. Acho que o jogador de futebol ele muito se valoriza muito nos clássicos, né? Acho que o clássico deixa muito marcado o jogador de futebol. Mas o nosso grande objetivo é o Atlético Goianiense na próxima partida. Então a gente não pode estar pensando no Atletiba, sendo que ainda nós não enfrentamos o Atlético Goianiense. Então o nosso grande objetivo é o Atlético Goianiense nesse momento. E o que o torcedor do Curitiba pode esperar desse elenco? A gente vai estar comemorando no final do ano o acesso ou sendo mais otimista? Poderemos estar comemorando a conquista do título da Série B? Vocês vão devolver para a gente o que tiraram? Porque o Curitiba está sem vaga na Copa do Brasil, né? Graças à campanha ruim no campeonato estadual, o Curitiba ficou sem a vaga na Copa do Brasil. Até deve ter um torneio aí da Federação Paranaense para definir a última vaga. Mas qual é o objetivo principal desse grupo? Você falou do acesso, mas a gente pode esperar a conquista também do título? Quando você joga numa equipe grande, o título é sempre a principal, né? É sempre o principal objetivo. Mas o nosso principal objetivo é o acesso. Automaticamente, consequentemente, vem o título. Então, assim, nosso principal objetivo hoje é o acesso. A gente tem trabalhado muito para que o acesso aconteça no dia a dia. Como eu falei, um passo de cada vez para que nosso objetivo. Primeiro, nós temos que nos consolidar lá em cima para depois nós pensarmos em títulos. Mas o nosso principal objetivo hoje é o acesso. Isso é importante. É importante, na verdade, sim. É óbvio que nós queremos subir com o título. O torcedor vai querer ser. Até porque a festa vai ser bonita demais, né? Mas o que é importante realmente é o acesso. Eu até ia perguntar antes, acabei passando e lembrei agora. Quando você, por exemplo, foi contratado, quando o Moledo foi contratado, algumas críticas vieram nas redes sociais pela idade, dizendo que seriam jogadores mais lentos. O futebol tem mudado, a gente vê jogadores com uma idade maior atualmente. Como que você enxerga essas críticas, Michael? Cara, a crítica você só consegue debatê-las fazendo o que você foi pago para fazer, jogando. Eu acho que você tem que mostrar no dia a dia, você tem que trabalhar muito forte para que você mude a opinião do torcedor. Eu acho que todo torcedor ele pode opinar, ele pode falar o que ele quiser. Cabe a nós não ouvir aquelas coisas que venham a nos afetar, que venham a atrapalhar o nosso trabalho. E a gente sabe, eu sei quem eu sou, eu não dependo do próximo. Isso não te afeta. Para saber quem eu sou. Então, assim, é claro que eu preciso do torcedor do meu lado, eu preciso do apoio do torcedor ao meu lado, mas o que muitas pessoas pensam ao meu respeito não vai interferir em quem eu sou. Então, eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu cheguei, eu sei aonde eu joguei, eu sei o quão importante eu posso ser por esse elenco, por esse clube. Então, eu foco naquilo que eu acredito e eu tenho certeza que eu tenho muita coisa para fazer e para acrescentar nesse clube. Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Aquela resposta rápida. Bom. Melhor parceiro no mundo da bola? Melhor parceiro? Caraca. Posso colocar Lucas Barbosa. E jogou no Curitiba aqui também. Meu parceiro. Melhor treinador que você já trabalhou? Vilas Boas. O português André Vilas Boas. Um ídolo no futebol? Ronaldo Fenômeno. Quem é o mais resenha no Curitiba hoje? Josué. É o Josué mesmo? Josué, Portuga. E o mais ranzinza? Mais ranzinza? Josué. Também o que ele Uma alegria no futebol, Michael. Alegria? É poder proporcionar uma vida melhor para meus pais. Boa, e uma tristeza? Uma tristeza? Tem alguma tristeza no futebol? Cara, uma tristeza no futebol foi ter sido eliminado da semifinal da Libertadores com o São Paulo ter sido expulso na semifinal. Uma das coisas que
que deixou uma tristeza marcou. Marcou. Aliás, foi no São Paulo que surgiu esse apelido, God of Zaga, né? Foi. Isso levou numa boa? Levei numa boa. Que legal. Você já é um cara vitorioso no futebol, mas ainda tem um sonho? Tem. Qual seria? Campeão da Série B, Boa. 2025. O que a torcida do Coritiba representa para você nesses 6 meses que você está aqui em Curitiba? Muita paixão, muito amor e muita união. Isso aí. Deixa um recado para essa torcida então aí. Cara, que nós vamos fazer o possível para que durante esse ano a gente consiga o nosso principal objetivo, que é o acesso. Não vai faltar vontade, não vai faltar raça. Espero que no final do ano todos nós estejamos comemorando o acesso do Curitiba. É isso aí, que assim seja. A sua alegria vai ser a nossa alegria também, né? Opa. A gente vai ficar muito feliz. Maicon, quero te agradecer por esse papo. É muito bacana sempre poder estar recebendo os jogadores do Coritiba aqui para uma conversa franca de torcedor, né? Para você estar falando diretamente para a torcida do Coritiba. Então quero te agradecer pela disponibilidade, dizer que as portas estão abertas e espero que você volte aqui com o título da Série B. Se Deus quiser. Sucesso para vocês, que vocês tenham mais 29 anos pela frente aí e que Deus abençoe vocês. Isso aí, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Hoje foi um programa especial com o zagueirão Michael, God of Zaga, aí um dos pilares do sistema defensivo do Coritiba. Como eu disse no início desse bate-papo, o Coritiba que hoje tem a melhor defesa da Série B ao lado do Goiás, com apenas 6 gols sofridos em 11 jogos. E a gente sabe que uma defesa que é pouco vazada é um dos caminhos aí para o sucesso. Muito obrigado a todos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário aí também, que é importante. Dá-lhe coxa.